Que hora New Zelândia, que hora Brasil, que hora mundo? O Dia das Mães está chegando. Aliás, você sabia, o Dia das Mães é comemorado no mesmo dia no Brasil e na Nova Zelândia. É diferente do Dia dos Pais, que aqui na Nova Zelândia é outro dia, não é no mesmo dia do Brasil. Mas, enfim, como eu estava falando, o Dia das Mães está chegando e é lógico, eu tinha que trazer uma super mãe para conversar com a gente, né? Para dizer essa experiência, trocar um pouquinho de figurinha de como é ter um filho ou vários filhos aqui na Nova Zelândia, que é um pouquinho diferente do Brasil, viu? É, eu sei, como um país de língua inglesa, aqui do Commonwealth, a galera fala, né, com frequência que aqui é valorizado o parto humanizado, natural, tudo mais. E tem seus prós e contras em tudo isso aqui dentro do nosso sistema de saúde deste país. Então, se você quiser, inclusive, comentar, já me escreve, diz aí como é que foi para você, se você foi mamãe ou se você é papai. Se vocês estão pensando em ter filhos também, eu adoro saber coisas que estão acontecendo aí com vocês. E, de repente, pode inspirar outras pessoas também. Pois é, a minha convidada, inclusive, vai citar o como foi importante ou quão importante é compartilhar experiências antes da gente ter essas novidades, né, mudando a nossa vida, porque olha, não é fácil não, ainda mais se a gente não tem família aqui neste país. Bom, antes de mais nada, só se inscreve rapidinho no meu canal, por favor, vai e deixa aquele joinha, que se você não gostar do vídeo, pelo menos no final você põe o polegar para baixo, mas agora você não vai esquecer, tá bom? Então vem comigo, meus queridos, recebam com muitos bracinhos, grandes e pequenos, vai, de crianças, mamães, bebês, seja lá o que for, de família. Recebam com muito carinho comigo a nossa convidada de hoje, Monique Chaves Villanova. Meu Deus, um nomão para uma super mãe. Monique, bem-vinda ao Que Hora Brasil. Muito obrigada. Monique está falando hoje de Toranga? Não, Monmanganui, né? Não, na verdade eu me mudei, eu tô em Pacatani. Ah, em Whakatane, que delícia. Temos uma Eu amiga muito morei querida. muitos anos no Monte, mas a gente está há quase um ano aqui agora. Ah, olha só, sabia não. Aliás, deixa eu só aproveitar e dar um beijão para minha amiga Simone, se de Whakatane. Mas enfim, Monique, lá no Brasil você veio de Salvador, então você estreou, foi isso? Isso, eu vim de Salvador, muito difícil a adaptação. Aqui é muito frio, comparado, né, que a gente está acostumado. Hum. E até hoje te digo que não acostumei ainda. Lá em Salvador você trabalhava com o quê? Ou estudou o quê? Eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar muito nova, acho que com 16, e eu trabalhei, eu era vendedora de shopping, de Hum. loja, né? De roupa feminina, normalmente. E aí eu trabalhei com isso até 21 anos, que foi quando eu vim para Nova Zelândia. Ah, tá. É, ia falar que, como você já é cidadã, né, e já está bastante tempo aqui na Nova Zelândia, eu não consigo perceber o seu sotaque baiano. É, acho que eu perdi. Não queria ter perdido, mas E você veio sozinha, veio para estudar inglês, veio fazer o quê? eu não queria vir, na verdade, nunca tive vontade de vir. E o meu namorado da época, também brasileiro, e ele quis vir para estudar, e aí ele ia ficar um ano, ficou um ano, e depois ele decidiu que ele não queria voltar mais. Daí ele me convenceu a vir conhecer, ver se eu gostava, se eu me adaptava, para a gente, né, ficar um tempo aqui. E aí foi que eu vim de turista, fiquei com plano de ficar 3 meses só, e foi bem de 3 meses, bem difícil, eu não gostei de jeito nenhum, achei muito frio. Eu não falava zero inglês, eu falava zero inglês, o que era muito difícil também. E aí a gente foi indo, né? E eu fui gostando e me apaixonando aos poucos. E a gente, na verdade, sempre teve o plano de formar uma família, de ter filhos. Eu e ele, a gente sempre teve essa vontade. E a gente começou a ver que a Nova Zelândia era um lugar maravilhoso para ter filho, né? Diferente de onde a gente morava no Brasil. Entendi. E aí o amor de verão subiu serra, mas acabou num certo momento. Ou você se casou com esse namorado? Não, a gente está junto, é ele que é o pai dos meus filhos. Ai, que legal! Ficou aqui um tempo trabalhando os dois, né? Aquele processo, working holiday, ele para conseguir sponsor, ele
acabou que virou chefe aqui, né? E a gente foi vivendo esse processo de conseguir residência, né? Hum. Ah, então você que estava em visto de turista conseguiu Work Holiday Visa, é isso? Isso, eu consegui o Working Holiday Visa logo depois dos 3 meses. E eu trabalhei na fazenda por um tempo, na verdade, quase um ano até eu trabalhei na fazenda de kiwi fruit, né? Para um Hum. brasileiro lá no Monte, lá em Tauranga. Hum. Mas quando a gente tem o Work Holiday Visa, a gente não tem que mudar de empregador a cada 3 meses? Isso. Só que aí eu trabalhei, ele tinha várias empresas, ele era um contractor, né, o cara. Então, tipo, ele trabalhava para várias fazendas. Então, ele ficava me mudando de contrato, né, de empresa, para poder seguir essa regrinha bonitinha dos 3 meses. Ah, entendi. Estratégia boa. Aliás, o visto em si foi fácil de você conseguir, porque tem gente que fala que é bem complicado, né? Sei lá, cai a conexão, etc. Ou o fato é que você já estava aqui na Nova Zelândia foi mais fácil, você acha? Ah, isso é bem interessante, porque quando a gente chegou, era muito difícil. Só que o meu namorado, ele morou em Auckland o ano que ele estudou inglês, né? E ele conheceu uma, acho que é advisor brasileira, não sei se era advisor brasileira. E ela cobrava, né, para fazer essa aplicação para você na época. E eu lembro que essa era uma época, eu cheguei em 2013, né? Eu acho que todo mundo tentava online sozinho, né? Porque é uma aplicação super simples até então. E aí a gente decidiu pagar essa advisor. Era até numa agência que vendia cursos de inglês e tudo, muito famosa lá em Auckland. E a gente pagou um valor para ela, que eu não lembro qual foi, e ela que faz toda a aplicação, todo o processo. E vou te dizer que na época, eu acho que todas as pessoas que ela fez essa aplicação foi aprovada. Caramba! É. Será que essa pessoa ainda continua com esse serviço? Porque se fosse assim, muita gente. Ah, eu acho que não. Que eu depois tentei indicar para umas outras pessoas. E não deu certo. Ela não faz mais isso, eu acho. Acho que ela não faz mais. Hum, Não entendi. sei se ela tinha, não sei como, não sei como, na verdade, porque eu conheci muita gente que aplicou por conta própria e não conseguiu. Eu acho que ela falava que tinha uma estratégia ela abria vários computadores, ou ela tinha uma internet muito boa, sei lá, ela já sabia onde travava, não sei qual que era a técnica dela, né? Que legal. Foi duro, foi complicado ou foi fácil para você? O que que é mais fácil? Trabalhar em loja de shopping ou em plantação de kiwi? Eu vou te dizer que é bem parecido, viu? Porque os dois são trabalhos pesados, eu diria assim, em termos de físico, sabe? Eu tinha que ficar em pé 10 horas no shopping, às vezes, muitas vezes de salto alto, e era difícil. Não era uma coisa também que eu me identificava muito, assim, que eu amava fazer, mas eu me divertia, eu conhecia muita gente, fiz muitas amizades. E a fazenda, para mim, foi a mesma coisa. Conheci muita gente, eu não falava inglês, então eu tive contato com gente que falava espanhol, com gente que falava várias línguas, gente que também não falava inglês. A gente ficava tentando se comunicar sem nenhum dos dois, né, falar. Então, na verdade, foi uma experiência bem interessante. Eu gostei bastante. Hum. Em algum momento você chegou a pensar em desistir? Ou você estava feliz porque o namorado estava aqui e estava tudo bem? Eu acho que aos poucos eu fui me adaptando assim. Eu fiz amizades maravilhosas na época de pessoas que estavam aqui há muitos anos já, brasileira, um casal de brasileiros na época. E na verdade foi o que fez mudar a minha vontade de ficar, porque antes disso eu não queria ficar mesmo. Não me adaptei, né? Eu tenho uma família muito grande no Brasil, tinha meus amigos. Então eu nunca vivi uma vida tão solitária. Então foi meio que um choque assim de realidade muito grande, né? Mas aí eu comecei a conhecer pessoas e aprender a língua para mim foi muito difícil. Achei muito difícil. Eu nunca fui muito assim, uma pessoa muito, sabe, boa de me comunicar, de fazer amizades, muito fácil de fazer amizades. Eu sou mais fechada, eu sou mais tímida.
Então, aprender inglês era difícil, eu tinha medo de ir nos lugares, pedir comida ou fazer qualquer tipo de coisa. Eu tive, vamos dizer que o primeiro ano de pavor, assim, né? Não queria em lugar nenhum fazer nada que eu tivesse que falar. Então, eu tive um momento de que eu não me esforcei muito mesmo para aprender. E trabalhando sempre muito com brasileiros ao redor, meio que eu fiquei numa zona de conforto, né? Entendi. E aí, a partir do momento que você fez amizade com os brasileiros, e aí você começou a querer ficar um pouquinho, é que aí você pensou, ah, então acho que eu vou estudar um pouquinho inglês, né? Aí eu conheci uma kiwi professora de inglês, que foi casada com um brasileiro, e aí foi que mudou a minha vida, porque, na verdade, ela falava português super, então eu me sentia muito confortável. Eu pedi para ela me dar aula particular, porque ela ensina em escola aqui, né? E eu falei, você vai ser perfeita para me dar aula particular, porque eu tentei fazer aula em escola com outras pessoas e era muito desconfortável para mim. E eu não conseguia prestar atenção mesmo, eu não conseguia absorver nada. Eu achei muito difícil. E aí, com ela, era só eu e ela, e ela focava no que eu precisava, que na época foi quando eu estava mudando de trabalhar em fazenda para trabalhar no pet shop. Então, ela meio que me ensinou o vocabulário que eu precisava naquele momento para me comunicar sobre aquele assunto, que foi muito interessante. E a partir disso, eu fui improvisando, né? E com os clientes ali, aos poucos, eu tomava mais iniciativa de me comunicar, e aí eu fui ampliando o meu inglês, bem lentamente. Eu vou te dizer que eu demorei muito para me comunicar assim, me sentir segura para ter uma conversa com a pessoa, sabe? Uhum. Atender um telefone, por exemplo. Hum, eu acredito, não é fácil, não. Mas, Monique, foi ao fim, depois de um ano trabalhando em fazenda de kiwi fruit, que você resolveu mudar de área? Correr atrás de algum visto mais assim de sponsor? Ou teve algum outro motivo que fez você mudar de área? Aí eu enjoei mesmo, porque aí eu peguei todo o ciclo ali da fazenda, porque a fazenda é interessante porque você vai mudando de trabalhos. Você não faz a mesma coisa o ano inteiro. Então é muito interessante porque é muito repetitivo, né, claro. Então quando você começa ali a ficar muito enjoar daquele mesmo coisa todo dia, mesmo movimento, muda, né, para um outro processo. E isso era muito legal. Então eu passei pelo processo do ano inteiro e aí já ia voltar para o início de onde eu comecei. E eu lembro de ser inverno e trabalhar no inverno na fazenda é muito difícil, muito frio. Para mim foi muito ruim. E foi quando eu pensei, eu vou ter que pensar o que eu vou querer fazer daqui para frente, né? Porque meu namorado tinha achado já sponsor de um restaurante, eu ia ficar confortável de visto de partner, e aí foi quando eu parei e pensei, eu não tenho uma profissão, o que eu vou querer fazer? O que eu vou querer fazer da vida? E aí eu sempre tive no Brasil vontade, na verdade, de fazer faculdade de veterinária. Eu sempre tive esse negócio de querer trabalhar com animais, né? Só que eu nunca passou pela minha cabeça dog groomer, né? Ser tosadora. Até porque no Brasil, assim, não é uma coisa, pelo menos onde eu vivia, não era uma coisa muito comum, assim, de levar cachorro para ser tosado, né? Não tanto quanto eu vejo que é aqui, por exemplo, como é hoje. E aí eu tinha um amigo brasileiro que trabalhava nesse lugar, nesse pet shop, que a dona era brasileira, que achou dogs, inclusive, e a dona na época era a Tatiana, e eles estavam dando um curso. E eu lembro que era um curso, eu não lembro o valor, mas era tipo muito dinheiro, assim. Eu acho que 5, 6 mil dólares. Eu não tinha esse dinheiro. E aí eu lembro de falar para ele, me dá o contato dela, eu vou oferecer trabalhar voluntário em troca dela me ensinar. E foi o que eu fiz. Aí eu mandei e-mail, eu acho, para eles, ou eu liguei, não lembro. E ela topou. Então, a gente fez um combinado, eu tinha um horário de trabalho que eu trabalhava para eles, e ao mesmo tempo elas iam me ensinando aos poucos o processo todo.
Ah, que legal. Mas aí você ficou quanto tempo desse jeito, trabalhando Eu acho voluntário? que eu fiquei talvez uns 6 meses ou menos, porque logo ela precisou de alguém e ela falou, vou te contratar. Eu precisava de trabalho, né? Ela sabia e eu acho que ela viu que eu gostei mesmo. Eu comecei a me apaixonar, falar, nossa, isso aqui é muito interessante, né? Parecia muito difícil. Na época eu lembro de achar mais difícil do que o que parecia. Mas como eu fui aprendendo processo por processo, lentamente, eu fui gostando demais e eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Eu falei, eu vou ser muito feliz fazendo isso para a vida, né? E aí ela me contratou como assistente na época de groomer, né? E eu continuei aprendendo. Eu fiquei lá uns 5 anos nessa empresa, na verdade. E foi onde eu aprendi tudo que eu sei, né? Eram Hum. só brasileiros, inclusive. Tinham duas funcionárias kiwis, talvez, mas a dona era brasileira e as duas groomers, assim, sênior, também eram brasileiras. Então, eu tinha muita gente para me ensinar mesmo, assim. E o inglês ficando para trás de novo, né? E o inglês ficando lá atrás, exatamente. E aí, em que lugar nessa timeline que você virou mamãe pela primeira vez? Foi 4 anos, né? Depois que eu cheguei na Nova Zelândia. Então, eu estava nessa mesma empresa trabalhando. Foi quando a nossa residência saiu, já era a nossa vontade de ter. Eu queria ter filho jovem, eu não queria ter filho muito, assim, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter meu primeiro filho com 22, 23 anos, né? Só que eu já tinha perpassado dessa idade, e aí saiu a nossa residência, e eu falei, agora é a hora da gente, talvez, tentar ter um filho. E aí foi quando eu engravidei do meu primeiro filho, Benjamin, e ele nasceu, eu tinha 25 anos, e eu ainda trabalhava nessa empresa, na Show Dogs. Eu Hum. convivi com a minha patroa, Tatiana, né? Ela tinha um filho pequeno e trabalhar com ela, na verdade, me deu mais vontade de ser mãe ainda, que eu via que ela conseguia fazer tudo, né? Ela trabalhava, ela cuidava da empresa gigante, ela tinha filho e ela teve um outro filho, ela tinha dois filhos. Aí foi quando eu tive que eles chamam aqui de baby fever. Falei, eu quero um também. Uma pessoa só não consegue fazer filho, né? Tem que ter dois. Aí significa então que na época, namorado topou, certo? Ou É, já tinha virado marido? não, na verdade a gente nunca casou, né? Tinha namorado até hoje. Ah, então tá. Juntou as escovas. Juntamos dois corvos. Depois que você virou mãe, você continuou naquela empresa, né? Na Show Dogs. Ah, como é que foi para você voltar a trabalhar? Porque aqui na Nova Zelândia a gente tem formas diferentes de voltar a trabalhar, né? Tem gente que volta de uma vez só, tem gente que volta aos poucos. Você fez, arrancou o band-aid? Foi de uma vez só? Não, na verdade, eu tive uma gravidez quando eu era jovem, antes de vir para Nova Zelândia, que eu perdi. Eu tive um aborto espontâneo no início. E aquilo foi muito traumatizante para mim. E então quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu tive muito medo, na verdade. E como o meu trabalho é físico, eu comecei, primeiro que eu passei muito mal, bateu 3 meses, assim, 2 meses, eu acho. Eu descobri muito cedo, acho que com 8 semanas. Estava passando muito mal. E eu falei, vou trabalhar, né? Eu tinha a Tatiana de inspiração, ela trabalhou, acho que até um dia antes dela ter neném. Eu falei, vou trabalhar, né? Mas foi bem diferente para mim. Eu comecei a passar muito, muito mal. Eu tinha que parar toda hora para ir no banheiro. Tudo que eu comia voltava. E o meu trabalho era físico, né? A gente lava cachorro, a gente pega cachorro do chão, põe na mesa, põe doce da mesa no chão. Então, eu comecei a ficar. Eu sou muito magra, né? E eu sou muito pequenininha. Então, quando minha barriga começou a esticar, eu já comecei a me sentir muita, muita dor. E a gente trabalha em pé. Aí eu comecei a tentar trabalhar sentada, não foi legal. E aí foi quando eu decidi tirar minha licença antecipada do que é o normal. Então, acho que eu parei por 2 meses.
2 meses antes da minha due date. Assim, arrastada, porque eu queria ter parado antes, mas, né, também não queria perder toda a minha licença maternidade. Aí eu fiz um acordo com ela, eu tinha férias para tirar, muitas, que eu nunca tinha tirado, e eu tirei antes da hora. Mesmo tendo bastante férias, e aí naquela época ainda eram 4 meses, não é? De licença maternidade remunerada? Eram 4 meses. Vixe, então no máximo você conseguiu o quê? Uns 6 meses, né? Aí eu fiquei, na verdade, depois foi pior ainda, depois eu não consegui voltar, óbvio, muito cedo. Então, eu fiquei quase um ano sem trabalhar. Eu fiquei quase um ano com meu filho em casa. Ah, você disse óbvio, por quê? Aconteceu alguma complicação no parto? Não, eu acho que eu sempre quis ter esse momento. E eu não tinha ninguém, a minha opção era ou eu ficava com ele para o meu partner trabalhar. Eu não tinha quem ficasse, na verdade, né? Tinha daycare, mas eu achava ele muito pequenininho para pôr em daycare. Eu comecei a colocar até no daycare de uma brasileira que tinha aqui, que fazia em casa os home-based, né? E era vários filhos de brasileiros também, mas eu acho que ele tinha 8 meses quando eu botei. E aí eu comecei a ir uns dias para a loja, para o salão, para tentar, mas eu botei assim muito lentamente. Eu ia um dia da semana e depois fui aumentando para 2. Então, vamos dizer que eu voltei full time quando ele tinha um ano. Que bom que o empregador possibilitou, né? Porque a gente tem que deixar claro que nem todo mundo aceita. Tem gente que fala, É não, ou isso. você volta ou você não volta. É. Não, nossa, ela foi maravilhosa comigo. Ela super entendeu e me deixou as portas abertas. Foi Como bem que foi bom. o seu processo de escolher midwife, o processo do parto? Foi tudo tranquilo? Foi como você esperou? Ou foi cheio de surpresa? Ah, na verdade, meu filho, o Benji era para ser para dezembro, 15 de dezembro, e ele nasceu prematuro. Ele nasceu com 36 semanas, né? Quase que não foi prematuro, mas foi. E eu não sabia nada, né? Nada de ficar grávida, nada de ter filho, como que era ter filho na Nova Zelândia, não sabia nada de nada. Até minhas amigas que tinham filhos aqui tiveram no Brasil, então, tipo, não tinha, né, como saber nada. Eu lembro de pedir indicação de midwife através de perguntar, tipo, você conhece alguém que teve filho aqui, que possa me indicar alguém, né? E aí, eu não lembro quem me indicou a midwife que eu tive, mas ela foi a melhor escolha, assim, que eu fiz. Ela era muito maravilhosa. Muito, uma mulher muito tranquila, me passou muita tranquilidade. Ela morava pertinho da minha casa, então eu ia direto, na verdade, incomodar ela. Que, como eu te falei, eu fui uma grávida muito medrosa. Então, qualquer coisa que eu sentia, eu ligava, eu mandava mensagem. Ela foi muito paciente comigo. E só que, desde o início da minha primeira gravidez, eu percebi que midwife aqui, elas têm um processo que elas gostam mesmo de te incentivar a ter o parto harmonizado, que fala no Brasil. Eu acho que é isso a É, palavra. natural, parto humanizado. Humanizado. Humanizado, né? Em casa, na piscina. E aquilo me apavorava, né? Imagina, eu super medrosa, nunca que eu ia querer ter o meu filho dentro da minha casa, super longe, eu morava do hospital. Então, em termos disso, eu sinto que existe uma pressão muito grande aqui na Nova Zelândia das midwives, né? Mas, enfim, acabou que eu tive... Minha bolsa estourou com 36 semanas, então eu fui para o hospital, estive no hospital, e eu achei, assim, eu me apeguei a ela muito, né? Aquela pessoa que teve do meu lado toda a gravidez. E no momento do meu parto, ela não pôde ficar, porque eu decidi tomar a anestesia. Eu não vou lembrar o nome agora também. Porque eu não tive contração, eu não tive dilatação,
e a minha bolsa já tinha estourado há muitas horas, tinha que nascer. Então, eu fui induzida, foi muito sofrido, depois de muitas horas, o dia inteiro, eu não aguentei mais. E eu tomei a tal da anestesia, né? E Hum. aí ela falou para mim que ela tentou me explicar que ela não poderia ficar se eu tomasse, por algum motivo. Acho que ela não era aquelas midwives que tem a enfermagem também, né? Que faz parte. Não, não sei a diferença. Mas aí essa parte foi bem ruim porque ela não estava lá, então eram midwives do hospital, que eu nunca vi na minha vida. E meu namorado apavorado, eu gritando de dor. Então foi bem traumatizante, não foi um parto muito legal, mas a anestesia funcionou metade do corpo, a outra não. Depois foi, fizeram de novo. Então foi todo um processo, eu não tinha ninguém. Então eu senti que talvez eu precisava de ter alguém ali, sabe, para alguém que eu conheça, alguém para me passar uma calma ou alguma coisa assim. E foi bem ruim, assim, depois ele nasceu. Elas não foram muito boas na hora de me instruir como fazer todo o processo. Então, acabou que eu tive uma laceração que fala muito grande. Tomei muitos pontos. Foi um parto vaginal, mas eu tive muitos pontos e a recuperação foi bem ruim. Monique, a sua midwife era brasileira? Ou ela era Não, kiwi? kiwi. Hum. E mesmo assim foi tranquilo, então. Porque eu imagino ela te explicando várias coisas tudo em inglês e É, não sei. nessa época eu já entendia bem o inglês. Já tinha 4 anos eu aqui. Na verdade, eu tive a minha sorte, né? É que eu fiquei tanto tempo sem falar por medo de falar inglês que eu ouvi muito inglês. Então, eu vou te dizer que eu aprendi a entender muito antes do que eu aprendi a me comunicar, a falar. Então, eu já entendia nessa época tudo, sim, de inglês. Se alguém falasse comigo, se eu tivesse que ouvir, assistir um filme, alguma coisa assim, eu já entendia. Quando você diz que a recuperação foi complicada, quantas vezes uma midwife foi te visitar? Por exemplo, foi a mesma, né? A que te Foi a ajudou. me- Hum. Eu não vou lembrar exato, mas não foi muitas vezes. Eu acho que foi a cada 2 semanas, 2 ou 4 semanas. Acho que a cada 2 semanas, não lembro, por, sei, 3 visitas, eu acho. 2 ou 3 visitas eu tive no pós-parto. E Hum. aí eu acho que ela, não sei se eu estou falando enganada, mas é o que eu me lembro, pouquíssimas visitas depois que ele nasceu mesmo. Hum. Eu lembro dela ir checar os meus pontos umas 2 vezes. E depois disso eu lembro de uma última visita que ela pesou o neném e tudo e me informou que a partir daquele momento ela já não me acompanharia mais, né? Que eu acho que é um processo dele aqui. Ela chegou a te ajudar na amamentação, etc., na pega ou... Sim, na verdade, um dia depois que eu tive ele, ela apareceu no hospital. Ela foi no hospital me ajudar com a amamentação. E foi maravilhoso, porque eu não sabia nada de amamentação. E graças a ela, eu consegui ter uma iniciação mais fácil, né? Ele era muito pequenininho, ele foi um neném prematuro, então teve uma dificuldade de pega, mas aí ela já me passou por um processo de silicone que eu botei no peito. Eu tive dor, eu machuquei o peito que sangrou, mas eu queria muito aumentar, então eu persisti naquilo e uma hora deu certo. Que bom. E você se identificou com, sei lá, um baby blues? Você conseguiu se lidar bem com o pós-parto? Porque afinal de contas estava sozinha, né? Sim, por incrível que pareça, eu até achei antes que porque eu fiz muita pesquisa, eu vi que tinha muitos casos, né, de como era um pós-parto e eu até achei que eu ia me sentir de alguma forma negativa em relação a não ter minha família. Eu sempre quis ter esse momento, mas com a minha mãe do lado, meu pai do lado, né? Toda a minha família. E não, na verdade não. Foi para mim
Meu namorado voltou a trabalhar logo, muito rápido, acho que ele tirou só 2 semanas, ou foi uma semana. E ele é um nenenzinho que só mamava, dormia. Bom, para uma mamãe que então se adaptou tão bem, ao final de um ano, estava tudo caminhando bem. Como é que chegamos na história em que você teve os múltiplos? Tá, aí mudou muito, né, depois dessa época. 2 anos atrás, eles agora têm 2 anos. 2 anos atrás, eu estava no processo de. Eu tinha acabado de sair da Show Dogs, na verdade, e começado um trabalho novo com uma outra brasileira que tinha a- acabado de abrir um salão novo, que era muito perto da minha casa. Então, eu estava trabalhando com ela há muito pouco tempo. E, na verdade, foi uma coisa não planejada, mas também não foi não planejada, porque eu acho que eu sempre tive, pela minha primeira gravidez, né? Eu acho que eu sempre tive facilidade de engravidar, mas eu achei que porque eu era nova e foi um negócio, então, tipo assim, primeira tentativa, eu estava grávida, né? E aí, dessa vez, foi também uma vez que eu decidi testar um aplicativo de ovulação, tipo de menstruação, aqueles que você, da tabelinha, né? Que eu nunca tinha feito isso, nunca confiei nessas coisas. E eu nunca tomei nenhum tipo de contraceptivo na vida, né? Então, eu decidi testar. E aí tava assim, zero chances de engravidar, porque eu ia menstruar 2 dias depois, né? Eu ia entrar no meu período. Então, testei. 2 dias depois, eu entrei no meu período e eu normalmente fico de 7 a 10 dias, que é bastante. Eu tenho um fluxo muito forte também. E depois disso, a minha cólica, que normalmente é muito forte, menstrual, minha cólica menstrual, não foi embora. E eu comecei a sentir muita dor. E foi passando, passou uma semana, passou 2 semanas, e eu achei aquilo estranho. Muita dor que eu estava sentindo, eu não conseguia trabalhar. Eu ficava até, sabe, quando você sua frio de dor, uma dor muito forte. E eu liguei para o meu médico, eu lembro de estar trabalhando. Nesse dia eu acordei e falei, já tem mais de 10 dias, né, que acabou o meu ciclo menstrual. Tem alguma coisa estranha. Liguei para o meu médico, falei, estou sentindo muita dor, tem alguma coisa errada. E como, na verdade, eles sempre fazem isso aqui, qualquer coisa, consulta que eu vou, é perguntar se você fez teste da gravidez. E eu lembro de falar, não, não fiz, até porque eu estava, né, no meu ciclo menstrual semana passada. Eu tive normal, com fluxo normal, super forte. Então, eu acho difícil eu estar grávida. E aí ele fez assim, faz para mim rapidinho, compra ali na farmácia, onde farmácia, e depois você me liga. Porque a partir daí a gente vê o que é que a gente vai fazer, né? Um exame que a gente vai marcar, como a gente vai te examinar, para ver o que é que você tem. Eu lembro de. Eu tinha uma farmácia muito perto do meu trabalho, e eu fiquei, né, ansiosa. Eu falei, vou lá, vou comprar rapidinho e vou fazer. Comprei super rápido, entre cachorros ali que eu tinha que fazer, entre um e outro. Fui fazer ali o meu xixi rapidinho e deixei em cima da mesa. E eu lembro que eu fui atender uma cliente, voltei, estava positivo. Só que a única vez, né, pelos meus cálculos, só tinha uma chance de estar grávida de um dia, e esse dia era menos de 3 semanas atrás. Então, na minha cabeça, como que estava grávida de 2 semanas e deu positivo no exame, num teste de farmácia. Liguei para o médico e falei, deu positivo. Ele falou, então vamos fazer o teste. Então vem aqui e a gente vai fazer o teste de novo. Só que ao mesmo tempo, ele sabia que eu estava com muita dor. Então ele já marcou uma ultrassonografia, para a gente já ver o que era, porque a primeira coisa que ele me falou, se você está grávida e você está com essa quantidade de dor, provavelmente pode ser uma gravidez, qual que é o Ectópica. nome? Ectópica. E aí ele me apavorou, na verdade. Eu fui lá, fiz o exame de sangue, deu positivo. No dia seguinte já era o exame. Fui fazer o exame com muito medo, né? De Mas entre o meu medo, também nesse mesmo dia,
Eu já liguei para minha família toda, já contei que eu estava grávida e contei dessa possibilidade de ser uma gravidez que não ia continuar e que eu ia fazer o exame no dia seguinte. Chegando lá, no exame, ela olhou e, como era muito, muito cedo, a única coisa que ela conseguia ver era um saco gestacional, que fala. Só que não via ainda o bebê lá dentro, não via nada dentro do saco. Então ela falou: é muito, muito cedo. Vamos marcar para daqui a 2 semanas. Você volta e a gente faz de novo. E aí foi 2 semanas de tortura esperando, né? E eu voltei lá. Quando eu voltei lá, tinha bebê já, né? Ela conseguia ver, ela me confirmou que era uma gravidez normal, que estava no lugar certo, tudo certinho. E foi quando ela achou o segundo bebê. Foi quando ela já falou. E não tem só um, tem dois. Eu fui com uma amiga minha, na verdade, nesse dia. Eu nem fui com o Thiago. E foi um choque, né? Na minha família não existe histórico. Na de Thiago também não existe histórico. E tem histórico assim, né? Eu acho que a família dele distante. Mas até então, que a gente sabe, foi uma hiperovulação que eu tive. E foi muito interessante, porque eu fui para casa e foi marcado uma outra ultrassom para 3 semanas depois. E eu fui para casa grávida de gêmeos. Então, liguei de novo para minha família, que é enorme, contei para todo mundo, um por um. E aí, contei para meus amigos, contei no meu trabalho. A minha patroa, ela é mãe de gêmeas, ficou surpreso todo mundo. E foi, passou 3 semanas, eu voltei. Quando eu voltei, eu fui com o Thiago e fui com meu filho, Bendy, né? E foi muito interessante, porque a mulher que olhou, ela ficou muito apavorada quando ela viu a que estava fazendo o exame, né? E eu lembro de olhar, eu gosto muito de ficar olhando aquela telinha, né? E entender o que está ali, o que, que é, o que. E eu tinha visto como eram dois nenéns, né? Então, quando ela mexeu ali a câmerazinha, eu vi. Só que, sabe quando sua ficha não cai? E eu fiquei quietinha assim. Ela falou assim: ah, eu acho que. Eles te falaram que são dois, né? Eu falei assim, sim. Ela falou: ah, eu acho que são mais de dois, acho que são três. E eu lembro do Bendy, tinha 4 anos na época, dele ficar três babies, e ele ficava repetindo, no way, que ele fala mais inglês, no way. E eu fiquei em estado de choque. E eu acho que naquele momento me veio uma onda de terror, assim. Eu acho que eu fiquei apavorada por saber, né? Nunca tinha visto isso, nunca, né? Ouvi falar, nunca conheci ninguém. Assim, a gente sabe que existe casos, né? Mas, tipo, nunca conheci ninguém, nunca. Não sabia nem como que isso podia acontecer, na verdade. E aí, ela foi chamar uma outra pessoa, ela ficou apavorada, ela não sabia nem como pôr no computador. E depois daquele dia, minha vida mudou de cabeça para baixo, né? Eu saí dali já com vários exames para fazer, com vários médicos para ir ver. Aí, a partir desse momento, eles te passam direto para uma obstetra do hospital. Então, além do acompanhamento da midwife, eu tive acompanhamento direto com a obstetra, que você deve saber, não é comum na Nova Zelândia, se você não tem múltiplos, né? Vale ressaltar também, você perguntou sobre midwives na minha primeira gravidez. Essa gravidez foi muito interessante, porque eu consegui, dessa vez, uma midwife maravilhosa, super indicada por várias brasileiras, e ela meio que não quis o meu caso. E eu fui para uma outra que também meio que me rejeitou, e aquilo foi tão esquisito, eu me senti tão. Foi quando eu senti que a minha jornada dessa gravidez ia ser bem diferente da primeira. Então, ela era uma maori, inclusive, muito, muito indicada. Eu fui para uma entrevista com ela quando eu sabia de dois nenéns. Ela ficou excited, ela ficou animada e tudo, aí já me convencendo de que dava para ter em casa, mesmo gêmeos e tudo. Mas eu senti
ela era muito busy, sabe? Ela tinha muitas mães, ela tomava conta ao mesmo tempo, então ela não me deu a atenção que eu queria, talvez. Não foi uma coisa dela, né? Foi uma coisa minha. Eu acho que eu esperei mais uma atenção assim. E aí foi quando eu achei uma midwife. Eu tentei achar a minha antiga e ela tinha parado de fazer isso e me indicou uma estudante que na época que eu estava grávida do Benji, eu deixei ela acompanhar ela em algumas das consultas que eu fiz, porque ela estava aprendendo. Falei, eu tenho acompanhamento com a médica do hospital, eu não preciso pegar uma midwife, né, super experiente. Então, eu senti que ela estava super animada, que era o que eu queria. Ela queria muito, né? Ela nunca tinha acompanhado nenhuma grávida de nem gêmeos, nem trigêmeos. Então, eu gostei daquela energia que ela estava boa. E dessa vez você conseguiu fazer um parto normal? Vaginal? Não, não. Na verdade, 3 bebês, a chance de chegar é no máximo 34 semanas. Era quando estava marcada a minha cesárea. Eles É muito raro passar disso, qualquer pessoa que engravida de 3 ou mais. Então a gente já tinha eles me acompanhando, mas a gente sabia que ia marcar para 34 semanas. Mas eles nasceram com 31. Foi Nossa, quando, foi quando. E eu vou te falar que eu não achei que eu ia conseguir chegar a 31 semanas, porque com 26 o meu corpo já estava gritando socorro, não tinha mais espaço para crescer, eu já estava me sentindo mal, eu já não comia nada, eu já não levantava da cama. Foi bem difícil mesmo, foi uma gravidez bem sofrida. Mas ao mesmo tempo eu queria que desse tudo certo, eu queria que nascesse os 3 saudáveis. E uma coisa que também eu não falo muito para muita gente, que um dos 3 nenéns tem um tamanho diferente dos outros 2. Então, na época, a médica que eu tinha aqui era muito negativa. Eles me tentaram me induzir a terminar uma das gravidezes várias vezes, várias vezes, até quando eu me senti muito mal e eu procurei um médica no Brasil online, para eu ter consultas online só para, né, coisas, para eu conversar com alguém que me desse uma outra visão da história. E essa pessoa falou que um desses bebês podem ter sido fecundado dias depois dos outros 2. Por isso que foi encontrado esse neném tão depois e de um tamanho diferente. Então, é como se ela fosse um neném de mais novo mesmo, né? Mas então ela sempre foi muito menor que os outros 2, toda a gestação. E por isso foi que eu tive muito problema no hospital com a médica, porque eles o tempo inteiro tentando me convencer a terminar essa gravidez e me dando os piores coisas que podia acontecer sempre. E chegou um momento que ela chegou a me dizer que se eu não fizesse isso, eu ia estar colocando os outros 2 em risco e acabar, no final, perdendo os 3. Foi quando eu decidi não ir mais para nenhuma consulta e fiquei em casa esperando o momento de deles nascerem. E esse momento chegou, a minha bolsa estourou, uma delas, e graças a Deus eu morava no Monte essa época e eles não permitiram, pela idade gestacional, que essa mulher fizesse o meu parto e eu fui transferida para o hospital de Waikato. nossa, você veio de lá para cá, então. Nossa, não foi legal, não foi divertido. Te trouxeram de helicóptero ou foi de carro, de Foi ambulância? de ambulância, foi uma loucura, eu sofrendo ali de dor, mas me levaram de ambulância. Nossa, e o Thiago junto, na ambulância. E o Thiago junto. E E foi o, um dia de muita chuva, meio que estava tendo uma tempestade. Ai. Foi bem doido. E o teu filho mais velho?
Tava onde nisso? Ficou com uma amiga minha nesse dia. Ela teve que ficar com ele. A gente largou ele na casa dela. E graças a Deus também nessa época eu já tinha, né, muitos anos de Nova Zelândia, então já tinha muitos amigos, né? Eu tenho uma amiga aqui que, na verdade, desde o meu primeira gravidez, que se não fosse ela, eu acho que por isso até quando você perguntou sobre, né, como foi para mim depois do Band, eu tive o apoio dela, na verdade ela era minha vizinha, então ela é mãezona, assim, ela tem 2 filhos, mas ela sempre do meu lado, sempre fez um papel de mãe assim mesmo comigo até hoje, com todos os meus filhos, né? É. Rede de apoio é importantíssima pra gente, né? É, com certeza. Hum. Faz toda a diferença, né? Para mim, com certeza fez. E como que foi dessa vez o parto? Porque se a médica, você não gostou da obstetra, certo? A pessoa que te recebeu e fez a sua cesárea foi essa mesma médica que você não queria mais ver? Não foi, porque ela estava no hospital de Tauranga e eles não deixaram eu ter lá pela idade gestacional. Então, eles me transferiram para Waikato e eram médicos totalmente diferentes, que eu nunca vi, inclusive. Então, e assim que eu cheguei no hospital de Tauranga, que eu entrei na emergência e eu falei, minha bolsa estourou, eles me transferiram, me deixaram, na verdade, na emergência e eles ligam para, né, a área obstétrica e falam, ó, aí ela tá com 31 semanas e a bolsa estourou. Eles sabem que vai ter que nascer. Então, foi muito rápido do momento que eu cheguei para o momento que eles já providenciaram a ambulância para me levar muito rápido. Antes de eu começar, eu não tinha contração ainda, na verdade. Eu não sentia nada. Então, eles correram para. Acho até por isso que eu fui de ambulância, né? Que é só 1 hora e 40 minutos, se eu não me engano. E aí chegou lá em Waikato, eu comecei a sangrar muito. Eles queriam esperar, porque eu tenho que tomar shots de, não vou lembrar o nome, mas tem 2 shots que eles dão para quando você vai ter nenéns prematuros, injeções, que é para desenvolver o pulmãozinho deles mais rápido. E eu tomei um, e para tomar o outro, eu acho que são 24 horas ou 48 horas depois. E o médico olhou para mim e falou: vamos esperar. Só que nesse momento, além de eu estar sentindo já muita dor, eu comecei a sangrar muito. E aí é onde eles ficam preocupados, porque eles não sabem de onde que está vindo o sangue. Só que ele ia, né, monitorando todos os 3 nenéns, estava tudo bem, até o momento que o médico pediu para eu levantar, e eu sangrei muito, 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 e aí eu tive que ir para cesárea emergencial, que eles falam. Então, foi correndo, e eu vou te falar que foi muito, muito rápido, assim, ó, da hora que eu entrei na sala, para eles nascerem, nossa, acho que foi coisa de minutos. Muito, muito rápido. A anestesia foi rápida, acho que 10 minutos eu tive que ficar ali com anestesia. E aí deitei, eles nasceram, 2 no mesmo minuto e o outro num outro minuto. Foi muito rápido. E aí eles levam eles, né? Que é diferente do meu primeiro parto, que o neném tá ali comigo o tempo inteiro. Eles levam os 3 imediatamente, nem me mostram nada, não vejo nada. E Tiago, meu namorado, vai com eles para um outro andar do hospital, inclusive o hospital gigante. E aí, quando eles vão fechar minha cesárea, e eu tenho que ir para uma área de recuperação. Então, da hora que eu tive eles, 12h45 da tarde, eu só fui ver eles, acho que 4, 5 horas, 6 horas da tarde, muitas horas depois, assim. Já nas incubadorazinhas, né? Já numa área, na NICU, né? Que eles chamam, que é a área intensiva mesmo de De cuidar bebês. desses nenenzinhos minúsculos. Eles estavam entubados ou eles estavam respirando normal? Eles saíram respirando normal, mas foram os 3 para o oxigênio. E depois que saiu, eles botam os 3 no oxigênio, na verdade, eu acho que é automático, e aí eles vão tirando lentamente para ver se aquela criança realmente vai precisar.
E eu lembro que eles ficaram um dia inteiro, se eu não me engano. Foram horários diferentes, né? Foram tirando de tempos diferentes. Então, um deles ficou uns 2 dias, eu acho, no oxigênio. E os outros dois ficaram quase que um dia e meio, talvez. Eles tiveram também que ter aquele processo da luz azul, que eu não lembro da pele, né? Coloração. E várias coisas, na verdade, quando eu vi eles sem nem ver, né? Porque é muita coisa, eles têm várias coisas no rosto, várias máscaras, tubinho de alimentação, várias coisas. Então, eles tinham muita coisa, assim, no rosto, no corpo, várias coisinhas mesmo. E na caixinha fechada também, que não fica lá, né? Eu não pego eles. Então, acho que demorou uns 3 dias para eu pegar mesmo, assim, pra poder botar a mão, pegar no colo, né? Uns demorou mais que outros. E eu ficava no outro andar do hospital, eu tinha que vir de cadeira de... Alguém tinha que me levar. Foi um processo bem doido. Mas eu pesquisei muito antes, que eu queria saber como funcionava, como era o processo. Eu não queria ser pega de surpresa e ficar muito apavorada. Olhando os seus bebês na incubadora, tudo entubadinho, etc. Você ficou com medo em algum momento? Ou para você estava tudo tranquilo? Você estava calma, ia dar Eu tudo certo? achei que eu ia ficar, eu achei que eu ia ficar com mais medo, mas tinha muito, né? Tinha muitas enfermeiras, tinha muitos médicos ao redor deles. E eles me passavam muita tranquilidade, assim. Então, o primeiro momento que eu entrei e que eu vi que eles estavam vivos, eu acho que já, para mim, já era. Eu já fiquei muito feliz, né? Porque eu tinha escutado muita história, né? De que não sobrevive, que não nasce, que, né? Enfim. Então, quando eu vi que os três estavam vivos ali e sem nenhum problema, assim, né? Mesmo de saúde, eu fiquei aliviada, na verdade. E aliviada deles estarem fora da minha barriga também, tipo, de ver os três ali bem e eu sem sofrer tanto também fisicamente. E mas como tinha uma muito pequenininha, como eu te falei, e eu sentia que eles tinham um cuidado maior com ela, dava muito medo. Dava muito medo por eu não estar ali. Então eu tinha medo assim que eu tinha que ir embora um horário, eu tinha que passar a noite sozinha e voltar no outro dia de manhã. Então era um espaço muito grande, né, que podia muita coisa acontecer. Então esse era um processo bem difícil para mim, de eu acordava já ansiosa, querendo ir e com medo de chegar lá que eu ia achar. E isso todos os dias, né? Então era uma coisa bem difícil. E aí começa a aparecer as coisas. E aí é açúcar do sangue que tá baixo, ou aquele neném tá com aquilo. Coisinhas que, graças a Deus, eles não tiveram nada grave assim de, né, depois que nasceu, mas as coisas normais de prematuro, eles tiveram as coisinhas e é bem assustador, na verdade. Você já chega querendo checar se tá bem, se tá vivo. E no processo todo de hospital, a gente ficou muito tempo no hospital, eles ficaram muito tempo, quase 3 meses. E foram várias coisas que aconteceram. Entre elas, cirurgias que eles tiveram que fazer. Um deles teve que fazer, em poucas semanas de nascido, de hérnia de virilha. E esse momento, para mim, foi muito pior que o parto e tudo. Eu nunca fiz cirurgia, nunca tive que ver ninguém ir fazer da minha família. Então, hospital não era um lugar que eu tinha muito, na verdade, nunca tive experiência com hospital. Então, foi muito apavorante todo o processo, assim, de deixar seus filhos com estranhos, vários estranhos, e de um dia para o outro, pessoas diferentes, não é a mesma pessoa, troca o tempo inteiro. E isso era muito esquisito. Você não ficava no hospital, certo? Assim que você tomou alta, você tinha que ficar hospedado em algum outro lugar, né? Isso. Eu fiquei 2 dias no hospital e eles me deram alta e eu fui para o hospital providenciou um Airbnb para eu ficar. Só que nessa época era muito o que eles conseguiram para mim era muito longe do hospital. E eu lembro de ser
numa cidade que eu nunca fui, tá? Que era Hamilton. Eu não tinha nenhum, eu sabia nada de nada. E depois desses 2, 3 dias, o meu partner foi embora para um monte, que ele tinha que ficar com o nosso filho, Benji. Então eu fiquei sozinha lá. Essa parte foi muito difícil. E indo e voltando da casa dessa pessoa, que era um quarto numa casa de uma pessoa, de um casal. Então, tipo, uma situação super esquisita, super desconfortável. Vale ressaltar que eu estava pós-operada, com muita dor, e tendo que ter essa rotina. Foi bem difícil, bem difícil. Tudo isso coberto pelo governo, né? Apesar de. Tudo coberto pelo governo. Mas o seu transporte também, então, dessa casa até o hospital? O transporte também. A gente só ficou 10, 11 dias nesse hospital e depois eles me transferiram de volta para o hospital de Tauranga. Foi rápido, né? Só 2 dias internada. No Brasil, o padrão é tipo 5 dias no mínimo, sei lá. 4, forçando muito, ainda mais depois de uma cesárea. Nunca tinha visto sair depois de Foram dois. 2 dias e meio, foi muito rápido. Eu fiquei chocada também, porque eu fiquei 2 dias no hospital com o Benji, com o meu primeiro parto, e foi um parto, né, até então, normal. Então, eles, na verdade, tinham me dito que eu ia ficar lá pelo menos uma semana, e não aconteceu. Eu acho que eles, né, têm que liberar, tem que entrar alguém, não sei. Na verdade, eu estava já num quarto com muita gente, aqueles quartos compartilhados. Então, na verdade, não estava legal de qualquer forma. Mas foi muito rápido, com certeza. Esse dia eu nem consegui andar direito ainda, né? Hum. Para te transferir e transferir a sua galerinha toda, foi de novo de ambulância? Porque eles Foi também de não te. novo de ambulância. Foi um processo, foi muito doido. Eles eram muito pequenos, eles tinham 11 dias, né? Eles ainda estavam dentro de incubadora e eles têm eles têm móveis, né? Incubadoras móveis para levar nessa ambulância. Mas, tipo assim, parece. Eu não sei nem te explicar, é um negócio muito assustador. Parece uma cápsula minúscula que o neném vai fechado ali, quase que sem espaço para nada, né? Mas vai com as máscaras de oxigênio e tudo. Mas eles eram tão pequenos que em uma foi dois, em uma só, e o terceiro bebê foi em outra. Mas, assim, a estrada de Hamilton para o monte não é legal, assim, em termos de, né? Tem o Cais, então é uma estrada bem divertida. E foi que chacoalhava, e foi que, nossa, muita tensão, na verdade, momentos de tensão, porque só ia eu, eles, e uma enfermeira e o motorista. Então, esse momento é bem assustador, assim, o medo de acontecer alguma coisa. Porque para quem não sabe, quando o neném é pequenininho assim, eles têm momentos de que cai batimentos, né? Que a máquina apita, que tem que consertar, ou que saiu máscara de oxigênio. Então, você vê toda hora no hospital vir gente para consertar essas coisas. Então, eu tinha medo, muito medo de acontecer alguma coisa nesse caminho de 1 hora e 40. Mas graças a Deus não aconteceu. Monique, depois que vocês foram transferidos de volta para Toranga, ou Monte Manganui, acredito que dessa vez não dá para falar assim, ah, foi tranquilo, suave na nave, porque você tem toda uma estrutura, né? Você tem que dar conta do mais velho e mais 3 prematuros, e mais toda a função de é cirurgia, é procedimento de um, é de outro, é você recuperando. Agora, o nível do jogo mudou, é outro. Não, com certeza, porque meu filho ficou com minha amiga um tempo, para, né, para Tiago ficar no processo de ida e vinda enquanto era lá em Waikato. E quando foi para o hospital de Tauranga, mudou tudo, né? Na verdade, eles tinham os nenéns internados lá, óbvio, e eu morava no hospital de Tauranga, eu morava lá no Monte, que é 18 minutos, talvez, de carro, mas que é longe, né? Para mim era longe. Então, a gente fez isso por uma semana até que eu não consegui fazer mais, né? Eu achei muito difícil e eu pedi para o hospital lá na que eles chamam de escabu, né? Onde os nenéns ficavam nessa área só para
nenéns que têm problemas e nenéns prematuros, eles tinham quartos para mães que tiveram um neném lá ficarem lá. Então, eu pedi para, se esvaziasse um quarto, se eles podiam liberar para mim, para eu ficar lá. Porque o quarto que eles já estavam num quarto grande, num espaço grande, porque eram três, né? Três incubadoras em um quarto só. Mas não tinha espaço para eu dormir. Então, eu fiquei nessa espera e acabou que, de um dia para o outro, liberou um quarto, que é de alguma mãe que quis ir embora, né? Ou, ou foi para um outro hospital. E eles me aceitaram lá, eles me admitiram, né? Como para eu ficar lá com as crianças até o dia deles irem embora. E aí que, na verdade, porque eu fiquei uma semana indo para casa e voltando, e foi muito difícil. Era muito difícil sair de lá às 7 horas da noite, 8 horas da noite, para voltar no outro dia, 7 da manhã. E esse mesmo processo de passar uma noite inteira com outras pessoas cuidando deles, né? Várias pessoas estranhas, enfermeiras diferentes. E aí eu consegui ficar. E aí tudo mudou. Eles me botaram num quarto com os três. E eu realmente senti, né, que eu chegou minha hora de ser mãe, né? Que ali era mais parecido com o que eu sabia que era ser mãe. Era eu dormir, era eu acordar de noite para amamentar. Eles estavam sendo alimentados por tubinhos, né, no nariz. Então, eles começaram a me dar essa função que eles faziam durante a noite, começaram a me dar. Eu tinha que tirar leite de qualquer forma, então eu tirava leite de 2 em 2 horas. Então, foi quando começou o meu processo mesmo de mãe, né? De não dormir mesmo. E hospital, assim, a área que eles ficam é muito barulho, né? São muitos nenéns e eles muitos aparelhos. É um lugar muito barulhento. Então, foi quando eu tive o choque de realidade, na verdade. Eu fico pensando nisso tudo, o seu mais velho, coitadinho, né? Ele não podia ir para lá ficar com você, né? Não podia. Ele, depois de um tempo, ele pôde ir fazer visitas, né? Mas eu vou te dizer que foi uma época que ele criou uma conexão muito maior com o pai, que ficou em casa com ele, né? E eu achei que ia ser pior. Não foi tão difícil. Eu não vou dizer que ele chorou, ele sofreu muito. Eu acho que não, ele viu como férias. Ele não entendia muito, né? Porque que eu tinha que ficar ali todos os dias. Mas aí chegou, quando pôde, a gente fazia de um jeito, dava um jeito para todo dia ele pelo menos passar um pouquinho lá depois da daycare. E aí a gente fez isso. Mas era bem difícil. Acho que era mais difícil para mim do que para ele. E como é que foi voltar para casa com 3 extra pacotinhos ali, até para o carro, né? Você tem que comprar um carro maior para caber tanto car seat. Nossa, sim, a gente tinha um carrinho minúsculo, bem pequenininho mesmo, esses carrinhos pequenininhos. E aí a gente foi nossa procura por uma van. A gente teve que ter uma van e a gente deu muita sorte. A gente ganhou os car seats da Midwife. Tem algum projeto na Nova Zelândia que dá car seat para mães. E eu ganhei os três, na verdade. A cápsulazinha, né, que é ótima, que foi ótimo para eles, que eram muito pequenininhos na época. E ir para casa foi assustador. Eu acho que de todo o processo, com certeza, o mais assustador de todos. Porque eles ainda eram muito, muito pequenininhos. Assim, muito menor do que um bebê, né? Normalmente vai para casa. Nossa, e a gente não sabia o que fazer, né? Com três ao mesmo tempo. Eu achei o meu primeiro muito difícil, assim, sozinha ali. Ter momentos, aqueles momentos que você quer tomar um banho longo, comer alguma coisa. E era difícil, né? Apesar de eu curti muito a minha primeira gravidez, o meu primeiro filho. Não foi fácil, né? Então, com três foi muito difícil. Mas tem uma outra parte muito maravilhosa que a Nova Zelândia proporciona, que é uma ajuda de uma pessoa para ficar comigo o dia em casa. Então, o que que eles fazem? Eles dão uma quantidade de horas, muitas horas, assim, tipo 1.400 horas, e eu uso
como eu quero. Eu escolho a pessoa e eu decido quantas horas eu quero que ela vá, pode ser várias pessoas. E foi o que a gente fez. Eu achei pessoas para ficar comigo durante o dia, 4 horas, 5 horas do dia, todos os dias. E foi isso que aliviou um pouco para a gente, porque a noite era caótica e não tinha quem ficasse de noite, né? Então a gente pegou alguém assim o dia inteiro, as primeiras semanas, com certeza, de ficar assim 8 horas. Foi uma brasileira, na verdade, que a gente conheceu por acaso, um pouco antes de eu ter os nenéns, eu conheci ela num restaurante e ela é doula no Brasil. Então acabou que ela foi trabalhar com a gente, me ajudar com essas crianças em casa. Ela tinha super jeito, foi super maravilhoso. Nossa, foi o que salvou minha vida, assim. Porque ela tirava, né, o peso da noite que a gente teve. Ela chegava de manhã cedo e já aliviava para mim. Ela tinha super segurança, ela não tinha medo deles serem o que eu senti que muita gente teve, meus amigos, minhas amigas, né? A aflição de pegar por ser pequeno, de fazer as coisas normais que a gente faz com o neném. Então ela era super segura, ela tinha super paciência, me passava muita calma e foi perfeito. Isso a gente conseguiu ficar com ajuda assim por, nossa, mais quase um ano. Foi maravilhoso, muito bom. Aí depois peguei outras pessoas, teve outras brasileiras que foram também fazer essa mesma coisa. E assim a gente passou o primeiro ano de muita loucura. Puxa vida, menina, eu não sei nem o que te dizer, viu? Porque uma coisa é a gente ter 3 filhos, um de cada vez, né? Outra coisa é ter 3 de uma vez só. Mas é muito engraçado que eu acho que todo mundo imagina assim de um jeito, só que a gente tá tão, a gente não tem tempo nem para sofrer. Eu gosto de dizer isso, né? As pessoas falam: "Nossa, você fala que do jeito que você fala parece que foi fácil". Não, não é que foi fácil, mas a gente não teve tempo assim, eu não tive tempo para parar e sofrer, né? Tipo aquele momento, zero tempo mesmo. Então, foi tudo tão rápido que a gente não vê como se foi uma coisa muito difícil, né? Não foi fácil, com certeza. Eles imagina que você tem um neném e você acorda de 3 em 3 horas para amamentar. E é muito difícil, né? Eles eram 3. Eu quis amamentar, então foi uma escolha bem doida que eu fiz. E que sugou mesmo toda a energia que eu tinha e a que eu não tinha. Então eu tirava leite, eu amamentava os 3, então eles acordavam em horários diferentes às vezes. Então eu tive mesmo zero, zero, assim, sleep por muito tempo, né? De dormir meia horinha, pingado várias vezes. Mas eu vou te falar que era muito difícil de noite, eu acordava renovada, não sei como, né? Que eu acho que a gente mãe tem isso também, né? A gente passa uma noite difícil, acorda e vida que segue, né? Tem que começar o dia, você não tem tempo de sofrer o seu cansaço nem nada. Então era isso, tomava um cafezinho e começava o dia. E era só esse processo, tira leite, come, amamenta, tira leite, troca, dá banho. E foi assim por muito tempo. Ainda é, na verdade, né? Ainda é, na verdade, agora sem ajuda. Agora a gente tem que se virar mesmo. Se Vou te vira. falar que a gente ficou mal acostumado. E por que que você foi parar em Facatane? Então, o que aconteceu foi, eu não queria voltar para o trabalho. Eu acabei que voltei um pouquinho, falei, ai, era do lado da minha casa, aí eu tinha essa ajuda, né? Falei, ai, eu queria um dia passar umas 3 horas ali na loja, só para me sentir normal um pouco, né? E aí eu comecei a fazer isso, e eu falei, ai, eu queria voltar a trabalhar. Foi quando eu comecei a sentir, acho que eles tinham também uns 7, 8 meses. E eu senti que, né, eu precisava daquele momento meu ali, sem criança, né? E aí eu fiz uns dias de trabalho e foi quando eu comecei a querer trabalhar para mim mesmo, né? Abri o meu salão de tosa. Só que lá no Monte tem muitos já, né? O Monte é minúsculo, né? Você deve conhecer. Então, tipo,
tem muita gente já, tem muito. Eu tentei até procurar casa, a gente vive de aluguel, que deixasse eu fazer isso em casa, porque eu também não queria, né, abrir um business comercial de imediato, porque eu ainda queria estar em casa, eu ainda queria estar perto deles. E aí a gente decidiu, o monte começou a ficar muito cheio, que não era assim quando a gente mudou, eu sempre gostei de lugar mais tranquilo. E aí a gente foi pesquisar, e na verdade foi por acaso que eu vi um post de uma tosadora falando que ia vender o business dela aqui, que ia fechar. E aí passou um tempo, eu vi aquele post, deixei para lá, e aí eu entrei em contato com ela. Falei, você ainda está vendendo? Ela já não estava mais vendendo. Ela já tinha encerrado, já tinha fechado e desistiu. Aí ela falou, olha, mas se você estiver considerando, eu te aconselho a vir, porque as groomers que tinha aqui na cidade estavam se aposentando e ela tinha fechado. Então, tipo, era uma cidade que tinha zero groomers. Tipo, eles estavam todo mundo desesperado. Então, super, super alta demanda, né? E aí foi quando a gente pensou, nada melhor do que a gente ir para um lugar que eu não vou ter concorrência, né? E é um lugar menor, é mais... Você conhece Facatã? Eu não sei se você conhece Facatã. É mais tranquilo, aí é mais rodeado por fazendas aqui. Mas aí a gente conseguiu uma casa, a gente começou a aplicar e pensou, se der certo, a gente vai. E aí a gente aplicou para uma casa que deu certo. E aí eles deixaram eu montar o meu salão na casa, na garagem da casa. E aí a gente veio na cara e na coragem mesmo, assim. E aí eu fui fazendo aos poucos, na verdade, eu não tinha nada, foi um processo bem lento mesmo. Fui chegando, fiz uns cartõezinhos, e aí foi de boca a boca, não fiz divulgação de nada, aqui é meio interior mesmo, então é tudo muito. Eu senti que aqui não é muito da internet, as pessoas ainda vivem uma época diferente. É muito doido isso. Eu comecei a ir nos lugares, fui fazer uma massagem, a mulher, ai, aqui a gente faz cartãozinho, passa cartãozinho. Que legal, aí eu fiz cartão. E foi muito rápido, na verdade, como estava todo mundo meio desesperado, muito rápido. E eu estava com as crianças ainda, né? Então, o Thiago chegou, achou já trabalho. Ele, inclusive, com a sua amiga, que você falou no início, eu acho, A Simone, Simone, que foi a dona do restaurante. Ele trabalhou para ela uma época, legal. até quando eu fiquei muito busy. E aí ele saiu, porque eu decidi eu trabalhar full time e ele ficar em casa com as crianças um pouco, né? E foi isso que eu fiz. Aí a gente já tá aqui, já vai fazer um ano e tá indo super bem. O business super bem, já conheci pessoas maravilhosas. As pessoas aqui são maravilhosas, muito diferente do Monte, assim, questão de... Ah, é diferente. Eu acho que eles não estão acostumados com muito imigrante, tipo, com pessoas de outros países que falam outras línguas. Não é igual no Monte, eles estão super acostumados com a gente, né? Então, eles tiveram... Eu sinto que eles tiveram ali um bloqueio no início de me aceitar como, né, brasileira, que não fala a língua, né, perfeito, como eles já percebem, óbvio, de cara. Mas aí eu fui conquistando todos eles ao com o tempo, e hoje eu já me sinto daqui. Que bom. E se alguém quiser entrar em contato contigo, inclusive? Então, aí a única coisa que eu fiz virtual é uma página no Instagram, né? Não fala página, não. Tem um Instagram que eu fiz e chama The Fur Beauty. The Fur Beauty Grooming Studio. E aí é isso. Que dica você daria para as mulheres brasileiras que engravidam aqui na Nova Zelândia? Alguma coisa que você pensou, putz, se eu soubesse disso antes, eu não teria sofrido tanto. Ah, eu acho que pesquisa muita coisa do Brasil, assim, em termos de parto, porque eu quis muito focar do jeito deles aqui, né? Eu falei, eu tô aqui, vou me entregar, vou. Mas eu acho que muito, pesquisa muito, se puder ter contato até com alguém do Brasil, de médico, eu indicaria. Se não é uma pessoa que está aqui há muitos anos, lógico, né? Não vai querer fazer isso. Mas eu, que foi meu primeiro filho aqui e tudo era muito novo, eu acho que isso é importante.
e, óbvio, ter contato com outras brasileiras que tiveram filhos aqui. Tentar postar em página e perguntar tudo que você quer saber, procurar alguém que queira contar casos. Isso me ajudou muito, saber de casos. Porque ninguém fala, na verdade, as coisas ruins mesmo, né? Que você tem no parto, na gravidez, no parto, no pós-parto. Então, o que eu achei interessante foi isso, ver mesmo os lados ruins e bons de tudo, e muita gente, muitas experiências diferentes, se ouvir as experiências diferentes, cada uma tem a sua. Até porque eu vejo que aqui, das brasileiras que eu conheço, a pior coisa é a frustração na hora do parto. Eu acho que é passado uma imagem muito maravilhosa do parto aqui, natural, do humanizado, e muita gente se frustra. E isso é muito ruim, porque eu conheço mães que tiveram dificuldade no pós-parto justamente porque não conseguiram ter o parto dos sonhos que foi vendido para elas. E isso não deve ser legal. Talvez por isso que eu não tive problema, eu não criei expectativa, entendeu? Entendi. O que que você tem de planos e projetos para o futuro? A gente tem planos de mudar para a Austrália, na verdade, no ano que vem. É um sonho de Tiago, sempre foi, na verdade. Ele é surfista, então ele é obcecado pelas praias da Austrália. E, na verdade, a razão número 1 seria o tempo. A gente quer morar num lugar quente o ano inteiro. Então, esse é o nosso próximo plano, e eu provavelmente abrir meu business lá de novo, né? Transferir e começar uma nova vida do zero. Uhum. Mas eu acredito que com esses sonhos já tá tudo preparado, tá tudo traçado, você É, com consegue, certeza. vai dar certo. Vai Então dar tá, certo. Monique, muitíssimo obrigada. Espero então que dê tudo certo nessa mudança para vocês do ano que vem. Tenho certeza que seus filhos também vão se dar muito bem, com calor, que mamãe e papai gostam. É, com certeza. Mas enquanto isso, que seu business aí em Facatane continue dando certo. Muito obrigada. Pois é, gente, vocês se cansaram só de ouvir toda essa rotina da Monique? Eu cansei. E olha que eu sou mãe de três, e mesmo assim, eu imagino que para ela foi muito mais desafiador. Não esquece, se você também quer compartilhar sua história, sua experiência de vida, seu projeto, vender seu peixe, entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z. Eu estou em tudo quanto é mídia social, com certeza você vai conseguir me achar. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, feliz Dia das Mães, e a carra e caqueteano!